A paz do Senhor, gente! Sejam bem-vindos à aula 26 da turma Filhos de Gade, essa aula que terá um estudo sobre a epístola de Tiago. A partir dessa aula, vamos estudar as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas. As epístolas são mensagens em forma de texto enviadas à comunidade cristã antiga. Alguns estudiosos as comparam às cartas dos apóstolos, mas outros dizem que são textos completamente diferentes e que as cartas exibem temporalidade, mostrando o contexto em que os autores estão inseridos quando as escreveram, enquanto as epístolas mostram uma certa permanência e universalidade para cristãos de todos os lugares e tempos. Para os nossos estudos, a gente vai aderir ao raciocínio de que as cartas e as epístolas são termos sinônimos e que não possuem diferenças pontuais. A Epístola de Tiago teve como público-alvo os judeus, pois naquela época os únicos cristãos reconhecidos eram os judeus que se reuniam nas casas e nas sinagogas. A epístola foi escrita em meados do ano 50 d.C. e é endereçada no seu início a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, segundo a nova tradução na linguagem de hoje, nos levando a acreditar que o autor escreveu com todos os cristãos em mente, tanto os judeus quanto os gentios. Porém, por ter os judeus como alvo principal, a epístola não foi muito conhecida pelos cristãos no geral. Provavelmente porque o autor não era um apóstolo, e escritos de autores que não eram apóstolos não eram considerados canônicos pela Igreja Antiga. Mas afinal, quem foi o autor da Epístola de Tiago? Obviamente foi um homem chamado Tiago, mas entre os 4 que são presentes no Novo Testamento, quem foi? Esses Tiagos são, primeiro, Tiago, irmão de João, e que eram filhos de Zebedeu. Esse Tiago era um discípulo de Jesus. Segundo, Tiago, chamado mais moço, que era filho de Alfeu, que também era chamado de Cleofás, e ele era irmão de José e de Levi, também chamado Mateus. Sua mãe era Maria. Terceiro, Tiago, que era pai de Judas, o discípulo que não era os Iscariotes. E quarto, Tiago, irmão de José, Simão e Judas, que é o autor da Epístola de Judas. Eles eram meio-irmãos de Jesus em algumas traduções e em outras eram considerados primos de Jesus. Na carta, a única descrição que o autor faz de si mesmo é como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não especificando ao certo quem é realmente. Então vamos analisar cada um desses homens e definir quem é o mais provável a ser o autor da epístola. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e apóstolo que estava sempre junto a Jesus com seu irmão. Ele foi morto pelo fio da espada do rei Herodes Agripa I, em meados de 44 d.C., durante a festa de Pães Asmos, conforme está escrito em Atos capítulo 12, versículo 2. Como a carta foi escrita em meados de 50 d.C., é improvável que ele seja o autor. Segundo, Tiago, filho de Alfeu, que era irmão de Mateus e também foi discípulo de Jesus. Mas não há registro sobre sua vida e trabalho no Novo Testamento. Ele era conhecido como Tiago mais moço e filho de Maria de Cleofás, junto com José e sua irmã Salomé. Como não há mais detalhes sobre sua vida na Bíblia, é improvável que tenha sido ele o autor. Tiago, pai de Judas, que não é muito explorado na Bíblia, só o que sabemos sobre ele é que ele era o pai do apóstolo Judas, que não era os Iscariotes. Portanto, como ele era um homem bem desconhecido, também é improvável que ele tenha sido o autor de uma carta tão importante para a Igreja Antiga. E por fim, o quarto Tiago, que era o irmão de Judas e provavelmente o Tiago, irmão de Jesus, citado pelos evangelhos como filho de Maria. Ele e seus irmãos só creram em Jesus depois de sua ressurreição, e estava reunido com eles e com os apóstolos no cenáculo em Atos 1:14. Quando Pedro saiu da prisão em Atos 12:13, esse Tiago assumiu a liderança da igreja de Jerusalém, e quando houve uma assembleia nessa igreja para debater sobre a conversão de Paulo, ele disse com autoridade que, entre aspas, não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos irmãos em Galácia, no livro de Gálatas, afirmou que Tiago, junto com Pedro e João, eram considerados os líderes da igreja, e que Paulo, conversou com Tiago para decidir sobre suas tarefas apostólicas com os não-judeus. Por fim, foi a Tiago que Paulo relatou suas missões ao mundo gentil, conforme está escrito em Atos 21:18. Outro tópico importante é saber quando e onde a epístola foi escrita.
É muito importante saber o contexto histórico das passagens, pois desta forma fica muito mais fácil entender o que está escrito e o motivo das coisas acontecerem. Acredita-se que Tiago escreveu a epístola durante seu período de liderança da igreja, isso entre o ano de 44 d.C. e 62 d.C., que seria o ano de sua morte. Apontando uma data mais próxima na qual a epístola possa ter sido escrita, vamos analisar o seguinte versículo. Vejamos. Em Atos, capítulo 8, versículo 1, vemos que após a morte de Estevão, os cristãos são duramente perseguidos e, por consequência disto, se dissipam por toda a região da Judéia e da Samaria, sendo assim expulsos de Jerusalém. Assim, durante esse período, Tiago assumiu o lugar de liderança na igreja de Jerusalém, pois após a libertação de Pedro da prisão, isso após a morte de Herodes, Tiago ocupou seu lugar. Portanto, pode-se dizer que a epístola foi escrita durante um período em que os cristãos se encontravam dispersos por conta das perseguições e da expulsão que sofreram de Jerusalém. Isso em um período entre o ano 40 d.C. e 50 d.C., e é dirigida exatamente a eles, a todos os cristãos que estão espalhados. Tiago, no início da epístola, diz: envio saudações a todos o povo de Deus, pelo mundo inteiro. Ou seja, está se dirigindo às 12 tribos espalhadas entre nações. No entanto, mesmo estando espalhados em diferentes regiões, pregavam o evangelho somente aos judeus, pois os gentios ainda não haviam sido alcançados. Sendo assim, ele cumpriu seu papel como pastor, mesmo com membros e ex-membros tão distantes. Logo no início da epístola, ainda no primeiro capítulo, Tiago fala sobre a perseverança mesmo na provação e aconselha o povo para que se sintam felizes mesmo quando passarem por todo tipo de aflição. Ele diz isso porque sabe que o povo se encontra aflito, pois estão fugindo das inúmeras perseguições, e então escreve cartas para falar com o povo, pois era o modo de comunicação à distância da época. Bem, como falamos um pouco antes, a morte de Tiago ocorreu possivelmente em 62 d.C., quando Festo já havia sido morto e um sucessor assumiria seu lugar como governador. Portanto, essa é a última data possível para a escrita da epístola. A ausência de subsídio sobre a data exata. A Epístola de Tiago não nos fornece a data exata de sua escrita, mas analisando seu contexto social e cultural, podemos determinar uma data aproximada. Tiago não escreve sobre nenhuma divisão entre a comunidade cristã de Jerusalém, relatando uma época de relativa tranquilidade dentro da comunidade judaica entre a quarta e a quinta década do primeiro século. Os cristãos aos quais Tiago escreveu a carta participam de reuniões na sinagoga de Jerusalém, mas alguns que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé e de sua condição financeira se espalharam por várias regiões próximas. O autor endereça a epístola para todos os cristãos, tanto judeus quanto gentios, sem fazer distinção entre eles, diferente do que fizeram Paulo e Pedro em suas cartas. Como já dito, a relativa paz entre a comunidade cristã nos leva a pensar que essa carta foi escrita antes da reunião do Conselho de Jerusalém, que provavelmente ocorreu em 49 d.C. A igreja para a qual Tiago escreve parece estar em seu início, sem uma organização estabelecida e sem menção ao ministério do governo ou ao ensino dos anciãos, por exemplo, mas já se fazia cura de enfermos pelos presbíteros. Também não há menção ao batismo e à Santa Ceia, e Tiago diz que poucos dos fiéis devem se tornar líderes, mostrando que alguns dos cargos eclesiásticos, como os diáconos, por exemplo, ainda não existiam. Por fim, a data estimada para a redação da carta é de um período entre os anos 40 e 50 d.C., quando Tiago já havia se tornado líder da igreja, mas antes do Conselho de Jerusalém acontecer. A mensagem de Tiago. Para alguns estudiosos, a Epístola de Tiago parece ser uma coleção de falas em pensamentos sem muito entendimento. A sua carta é diferente das cartas de Paulo, que geralmente tinha um tema desenvolvido desde o início. A carta de Tiago parece uma concha de retalhos, com uma série de exortações, onde seu ensinamento sobre ética em vez da doutrina. Por essa razão, vamos encontrar diversos temas citados por Tiago. O objetivo de Tiago ao escrever parece ter sido duplo: ensinar os crentes a demonstrar fé e
perseverança durante suas provações, adverti-los dos pecados que resultam na desaprovação divina. Vejamos o que Tiago fala. Primeiro, fé, provação e sabedoria. Segundo, domínio da língua, controle da raiva e submissão diante de Deus. Terceiro, prova e tentação. Quarto, o cumprir a lei pela fé. 5. A contenção da língua. 6. A sabedoria terrena e a celestial. 7. Vida em harmonia segundo a vontade de Deus. 8. Exercício da paciência por meio da oração. No decorrer da carta, ele fala sobre alguns temas. Depois, volta novamente a citá-los sem ter o cuidado. Com a divisão das seções temáticas, Tiago parece muito mais familiarizado com o evangelho, vida cristã, na prática do que com os livros. O foco do livro se concentra em como o cristão deve seguir o caminho da santidade. Por isso, é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja atual. Alguns estudiosos comparam a carta de Tiago ao Sermão da Montanha, que traz princípios práticos e trata os grandes temas da vida cristã da forma clara, objetiva e rica em conteúdo. Tiago não dá tamanha atenção à doutrina da ressurreição, como se vê nas cartas paulinas. Ele parece mais interessado em pregar o evangelho de Cristo e ensinar as pessoas sobre ética e vida cristã na prática, do que contestar alguns pensamentos da época. Ele é o típico cristão que crê em Jesus e não tem dúvida sobre o que é ser cristão. Ele se mostra preocupado com a prática do cristianismo. Tiago entende que não basta alguém se declarar cristão ao fazer uma declaração de fé. É preciso viver dignamente de modo como Deus quer que vivemos, a verdade revelada e é como um espelho onde é impossível olhar-se através dele sem identificar a necessidade de sermos corrigidos por Deus. Com relação à oração, Tiago diz que a oração deve ser feita com fé para ser eficaz. Tiago 5:16 a 18. A oração é uma forma de louvar a Deus. Tiago 3:9. A oração nos torna mais próximos de Deus. Tiago 4:8. Devemos nos humilhar quando orarmos a Deus. Tiago 4:10. Sobre a lei de Deus, Tiago afirma que liberta o crente. Tiago 1:25 e Tiago 2:12. Que ela se resume à expressão ame os outros como você ama você mesmo. Tiago 2:8 ao 12. E a lei de Deus deve ser obedecida. A Epístola de Tiago traduz o Espírito de Cristo a respeito da lei. É verdade que Tiago não apresenta uma doutrina totalmente desenvolvida da lei da salvação. Ele se limita ao ensino que Deus dá graça aos humildes. Coube a Paulo a tarefa de apresentar a doutrina à igreja da justificação pela fé e não pelas obras. A fé e as obras. Uma comparação entre Romanos 4 e Tiago 2 revela uma aparente semelhança na seleção dos termos fé e obras e na citação de Gênesis 15:6. Em Romanos 4:3 temos: pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Em Tiago 2:23 temos: assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Em Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Qual é a relação entre a apresentação de Paulo da fé e as obras em Romanos e aquela que Tiago fez em sua epístola? Alguns comentaristas afirmam que Tiago escreveu esta epístola para criticar o ensino de Paulo sobre fé e obras. Eles dizem que Paulo foi mal interpretado pela igreja ao separar os conceitos de fé e obras. Tiago viu um perigo no ensino apresentado por Paulo, a saber o da fé sem obras.
Consequentemente, visto que alguns cristãos interpretaram mal a frase sem obras, Tiago escreveu sua carta para afirmar o ensino de que a fé resulta em obras. Outros estudiosos são da opinião de que Tiago escreveu sua epístola antes de Paulo começar sua carreira como escritor. Isto é, foi depois que a epístola de Tiago começou a circular na igreja primitiva que Paulo escreveu sua carta aos Romanos para apresentar uma melhor formulação do significado da fé sem obras. Tanto Tiago quanto Paulo desenvolvem o tema da fé e das obras, cada um de sua própria perspectiva e cada um para seu próprio propósito. Tiago usa a palavra fé subjetivamente, no sentido de confiança no Senhor. Esta fé ativa dá ao crente perseverança, segurança e salvação. A fé é a participação ativa do crente na igreja e no mundo. Pela fé receba sabedoria, justiça e cura. Vemos isso em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 5, Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 23 e Tiago, capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo, por outro lado, aborda a fé de um ponto de vista mais objetivo. Ela é um instrumento por meio do qual o cristão é justificado e aceito por Deus. E Paulo escreveu em Gálatas 2,16 que somente pela fé somos aceitos pelo Pai, e não por fazer as coisas que a lei manda. Portanto, a fé é o que garante ao crente os méritos de Cristo, mesmo ele não merecendo tais méritos por causa de seus pecados. A justificação é um presente de Deus para aqueles que depositam sua fé nele e que são alcançados pela sua graça. E essa foi a aula 26 da classe Filhos de Gade. Deus abençoe a todos e até a próxima aula com mais um estudo sobre as epístolas bíblicas. A paz!